Bem, pessoal, vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 6 de maio, agora em Madrid. São 13h46 no Brasil, 8h46 da manhã. Gente, vejam o corpo real comprador que a BTC está desenhando aqui no gráfico semanal. Deixa eu botar aqui no nosso pincel para vocês verem que, na verdade, a gente está estressando essa LTB aqui, que é a aresta superior da nossa onda 4 ou a aresta superior da alça, do padrão xícara alça. É muito provável que essa pernada leve a BTC, a pernada subsequente decorrente da explosão ascendente dessa figura de acumulação típica de um movimento que precede uma alta brutal, leve a BTC para cima de 120 mil dólares. Na minha leitura vai ficar entre 110 e 120, mas normalmente quando esse padrão xícara alça acaba se desdobrando no gráfico, a amplitude movimentacional é proporcional a metade do diâmetro. Então isso aqui provavelmente vai levar a BTC para um patamar acima, metade do diâmetro do arco aqui da xícara. Então vai para um patamar acima de 100 mil com certeza. No gráfico de 6 horas, vocês vejam onde a BTC foi travar. Fez a mínima até agora em 65.500. Foi travar no patamar da VWAP mensal do mês 4, que obviamente está na memória do mercado. Aqui na projeção ela deu uma recuada. Ó. Se a gente estender aqui, ela estaria exatamente em 65.500. Gente, os criptocéticos, eles conseguem ser mais interessantes que os Cavaleiros do Apocalipse. Porque os Cavaleiros do Apocalipse, eles têm tanta certeza de que tudo relacionado à criptografia vai a zero, que eles simplesmente ganham dinheiro shortando, mas sabem que o movimento, mesmo num eventual inverno cripto, desce subindo, né? Respeita movimentos ondulacionais. Mas os criptocéticos, esses sim são os mais interessantes, porque eles estão tão aprisionados aos grilhões do monopólio estatal de impressão de riqueza que eles não conseguem entender e nunca provavelmente vão entender o valor da criptografia, o valor da Web3. Eles fecham os olhos, eles não conseguem desapegar dessa máxima do que é o monopólio estatal de impressão de riqueza, e eles não conseguem vislumbrar a revolução que está se desdobrando, mesmo com a BlackRock já tendo requerido junto à SEC, a CVM norte-americana, a cotização de um fundo através de um token ERC20 na rede ETH, que é o primeiro passo oficial, por assim dizer, da migração do mundo TradeFi, do mercado financeiro tradicional, da Web 2 para a Web 3. Então, eles são tão apegados a essa máxima de monopólio estatal de impressão de riqueza, para eles a única coisa que tem valor são reais, dólares, treasuries, bonds, quando na verdade a gente sabe que a única coisa que não tem valor é isso, justamente por conta da obrigatoriedade. O real só tem valor porque há uma lei obrigando a pagar impostos em reais, há uma lei obrigando a quitar certas obrigações em reais e em dólares, mas quando a gente sabe que, na verdade, o próprio mundo TradeFi, os players de Wall Street já estão fazendo hedge contra essa grave deterioração fiscal norte-americana, principalmente, junto ao mundo cripto. E eles são tão engraçados que, quando a BTC bateu aqui na mínima, chegou a agulhar para 50, fez a mínima em 56.911, né, a mínima dessa corretiva. Bem, agulhou para 56 e alguma coisa. Eles tinham tanta certeza de que a BTC estaria voltando para 45, depois para 28, que quando a BTC retornou de 56 para 60, eles falaram que era só um pullback. Agora que a BTC bateu 65, eles começam a reportar uma suposta bolha das tulipas novamente, exatamente como eles fizeram na última máxima. Ou seja, o discurso vai mudando, mas
o ceticismo acaba cegando essas pessoas que não conseguem entender que a gente está diante de uma brutal revolução que vai elevar o market cap do mundo cripto a um patamar que num primeiro momento vai fazer a própria BTC flipar o market cap da Apple, das Big Techs, e num segundo momento a gente sabe que no próximo ciclo, quem vai criar reservas em Bitcoin serão os bancos centrais. Por enquanto, quem está criando um hedge em relação à deterioração fiscal dos estados soberanos é o setor bancário. No próximo ciclo, que vai acontecer a partir do halving de maio de 2028, os bancos centrais estarão fazendo as suas reservas em BTC. Na seara fática, o enfraquecimento do dólar é o que vai impulsionar essa pernada da criptografia em relação aos 6 dígitos da BTC. Vamos ver como é que está o DXY hoje. Está desenhando um belo corpo real vendedor, está tombando menos, está no nível da estabilidade, mas o que importa é o Heikin Nash aqui tombando forte, apesar de estar caindo só menos 0,01% no nível da estabilidade. Com esse corpo real vendedor, é bem provável que o DXY só descanse em 102,9, 103. É para lá que ele está indo. E uma carteira de BTC adormecida há muito tempo, da era Satoshi ainda, adormecida há 10 anos. Carteiras da era Satoshi são aquelas que adquiriram BTCs ou satoshis de BTCs, enquanto o Satoshi Nakamoto ainda era ativo nas redes sociais. O último post dele, se eu não me engano, foi em abril ou março de 2011. Depois ele desapareceu das redes sociais. Mas, enfim, essa carteira transferiu 625 BTCs para um endereço, para um public address relativamente ativo. Era uma carteira que estava adormecida há mais de 10 anos. Tem muita gente que se assusta com isso, porque tem mais de 1 milhão de public addresses com BTCs da era Satoshi sem se mexer. Gente, isso aqui não é motivo para nenhum alarde, justamente porque a maioria dessas carteiras normalmente pertencem a holders de longo prazo e que quando querem vender os seus... E são holders que entendem profundamente o mundo cripto, os ciclos, e quando eles querem vender, eles buscam ordens OTC, over the book, eles não agridem o book, até porque eles têm tanta BTC que a eles não interessa um movimento de baixa mais expressivo. A própria Binance, quando começou aquela ameaça da MTGOX, que foi o maior hackeamento cripto da história, em 2014 a MTGOX, uma exchange japonesa, teve 200 mil BTCs hackeadas. E aí houve a falência da MTGOX, mas mesmo com essas 200 mil BTCs hackeadas, ainda sobraram cento e tantas mil BTCs na massa falida da MTGOX. A Binance criou um portal de ordens over the book, OTC, justamente para absorver as bitcoins da massa falida da MTGOX. Então não há com que se preocupar. Esses holders, eles sempre convertem essas BTCs da era Satoshi, de quando o Satoshi Nakamoto ainda era ativo nas redes, eles normalmente são vendidas para a Binance via ordem OTC. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o mercado de ações talvez esteja desenhando uma alta, um pivô de alta, ou seja, talvez esteja desenhando uma máxima e talvez esteja se tornando um piquenique para os ursos, ou seja, tem muita gente vislumbrando um topo no mercado acionário, mas não há nenhum sinal concreto de que o mercado de ações TradeFi vai desabar. O que tá acontecendo é que muitas ações esticaram muito, os dividend yields estão começando a apresentar algumas distorções, muitas ações efetivamente foram muito longe. A Nvidia, por exemplo, foi muito longe, saiu de cento e poucos bi para 3 trilhões, mas isso não quer dizer que o mercado TradeFi esteja efetivamente desenhando um topo e tenha encontrado um pivô. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Pode afetar o mundo cripto? Se é realmente um topo do mundo TradeFi? Num primeiro momento, sim. Israel conclama os civis
palestinos a deixarem Rafah, já que eles vão recrudescer os ataques. Gente, o mundo tá virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui no Semanal está desenhando um corpo real comprador que está estressando a aresta superior da nossa alça. Isso aqui facilmente pode explodir para o patamar de 100 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Polkadot, Kusama, Cardano e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.